Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Que bom estarmos juntos. Bom dia. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. O som está chegando para vocês legal, só para saber. Bom dia a todos. Vamos esperar aí 2 minutinhos. O pessoal está chegando, está todo mundo entrando. Isso aí, que bom, né? Que bom estarmos todos juntos para buscar Deus, para aprender da palavra de Deus, poder aplicar, né? Aplicar tantas lições que a palavra de Deus nos dá. Quero ver a participação de todo mundo hoje. Vamos orar então para a gente começar. A gente vai orando e depois a gente já dá início então. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por tua presença, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, Deus, cada família aqui representada. Que o Senhor esteja nos conduzindo, Deus, ao conhecimento da tua verdade. E não só ao conhecimento, Deus, mas a uma vida pautada nesse conhecimento, Deus. Que nós possamos colocar em prática cada princípio, cada valor, cada lição que a sua palavra tenha a nos ensinar nesta manhã. Nos ajuda, Senhor Deus. Somos pecadores, temos nossas limitações, mas o Teu Espírito em nossas vidas opera, Deus, todas as coisas, faz aquilo que nós não conseguimos fazer, a Tua graça nos basta, nos leva além e com ela podemos, Deus, viver toda a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Jesus, por esse tempo de qualidade na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Keila fez aniversário ontem, não foi, Keila? Eu tava para te dar parabéns e acabei não dando. Tô dando agora aqui ao vivo na aula. Deus te abençoe. Keila, irmã do pastor Alain. Que bom. Graças a Deus. Deus te abençoe, querida. Então, queridos, vamos dar início a esse momento de aula. Nosso texto de hoje está em Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, né, falando dos desafios para o cotidiano, os desafios, né, e a fé no cotidiano. E temos tratado de cada tema que o livro de Eclesiastes nos apresenta. Então, na sequência, vamos falar do capítulo 5, dos versículos 1 ao 7 hoje. Nessa sessão que nós estamos trabalhando, o autor de Eclesiastes vai tratar de assuntos que têm uma certa conexão, mas que é como se fosse um interlúdio, né? Então ele está tratando de vários assuntos. Tem uma conexão, mas são assuntos diferentes. E a gente está, cada aula, vendo um desses assuntos, até passar para o próximo tópico, que é mais extenso. Então vamos ler aqui, Eclesiastes 5, do 1 ao 7. Diz assim: Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus.
Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir com o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Ok? Esse é um texto profundo que vocês vão reparar que ele está falando aqui sobre a questão do muito falar, né? Ele fala que o muito falar geralmente não leva a uma atitude sábia, a uma atitude tola, e que a gente também muito falar diante de Deus, isso também vai ter consequências. Quando a gente fala muito, né, e as nossas atitudes, a nossa vida não condiz com tudo isso que nós falamos. Então essa é a tônica dessa passagem aqui. Nós vemos nessa sessão que há um tema geral e um tema específico para a nossa reflexão hoje. O tema geral é essa sabedoria, né? Da gente tentar falar menos e ouvir mais e praticar mais. Então, esse é um tema central. E o tema específico é a gente vai aplicar isso, essa lição de falar menos e ouvir mais e viver mais, à experiência de fé, à experiência de culto e ao relacionamento com Deus. E começando pelo tema geral, nós precisamos refletir. Será que nós não temos falado demais? Como eu falei domingo passado, né, com o advento das redes sociais, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar sua opinião. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, né? Todos exalam muita vaidade, esbanjam uma vida perfeita. Mas será que nós desaprendemos a ouvir? Será que nós desaprendemos nos calar? Será que nós desaprendemos o contemplar, o refletir? Às vezes a gente está com tantas razões, com tantas coisas para falar, com tantas coisas para fazer, com tanta carga para trazer para a vida, e a gente não para pensar, não para refletir, não para atentar para a nossa própria vida, atentar para a vida do outro, ouvir o outro de verdade, né? São coisas que a gente precisa refletir se não tem se perdido. É um mundo em que nós vivemos onde todo mundo tem voz, mas ninguém se escuta, muitas vezes, né? Isso de uma maneira genérica aqui, generalizada. Precisamos refletir se temos escutado, se temos validado o outro, se temos enxergado o diferente. Nós fomos acostumados a produzir, a mostrar, a ter, mas quantas vezes desenvolvemos pouco o ser, o sentir e o perceber? E se isso é uma conclusão ou é uma verdade em termos gerais da vida, dos relacionamentos humanos, isso também é verdade quando se trata da fé, né? Tudo aquilo que a gente tem como valores pessoais para a vida acaba desembocando também na nossa experiência de fé. Então, se nós temos pouca liberdade e vivência de percepção do outro, do diferente, de escuta, dificilmente a gente vai parar para escutar Deus. Dificilmente a gente vai parar para refletir sobre as coisas de Deus. Vocês estão conseguindo aí? Está travando ou está ok? Miminha falou que aparentemente está tudo ok.
Eduardo está falando aqui no YouTube que não está me ouvindo. Vê se melhora, Eduardo. Está me ouvindo agora? Me fala aí. Eduardo está falando aqui no YouTube. Talvez seja a saída aqui. Me diz se está me ouvindo. Então, queridos, essa reflexão inicial, introdutória, que eu queria fazer com vocês, da importância da gente não apenas falar, né? Desculpem a expressão, mas vomitar palavras, jogar, aparecer, fazer, levar, mas a gente aprender a receber, se aquietar, ouvir, perceber. Senão a nossa experiência com o outro e a nossa experiência com Deus ficam empobrecidas. E nós não podemos permitir que vivamos uma vida que é breve, né, onde vivemos aqui uma missão, vivemos aqui um propósito de maneira vazia. Quantos de nós não estamos experimentando uma vida vazia porque nos acostumamos à superficialidade desse tempo, nos acostumamos à pobreza dos relacionamentos, à pobreza desse tempo na sua maneira de lidar com o outro, com as coisas, com as pessoas, né? Então, Deus nos chama a não só falar, não só fazer, mas parar, escutar, ok? E eu queria saber de vocês, vocês escrevam aí, se vocês têm sentido isso, se vocês já sentiram isso em alguns dos seus relacionamentos. E se você mesmo, né, tem parado para ouvir o outro, se você tem percebido, tem parado para perceber a vida, ou se você mesmo tem falado demais, tem se ocupado demais, mas tem parado pouco para viver, né, para digerir as coisas que você vive. Então me diz aí, vocês já experimentaram isso? Sentiram isso? De estar e não estar, de estar rodeado de pessoas e se sentir sozinho, de todo mundo falar e ninguém se escutar, dentro da sua casa, no seu trabalho, né, num grupo de amigos. É a pior coisa, né? É você falar, falar, falar e a pessoa não está te ouvindo. Ela está aguardando a vez dela de falar também. Ela está aguardando a vez dela de descarregar as coisas dela. Mas ninguém se ouve. Ninguém se coloca numa postura empática, de verdade. As pessoas estão armadas, né, e não conseguem com isso ser amadas. Elas não conseguem com isso amar, se voltar por outro verdadeiramente. Então é um desafio, né, do nosso tempo. Vocês participam, tá, gente? Vocês coloquem aí a experiência de vocês, se vocês percebem que isso acontece mesmo ou não. E antes de falarmos sobre ser reverente no culto e diante de Deus, né, na vida, nós precisamos refletir se ainda sabemos o que é ser reverente, né? Mais do que uma atitude externa, a reverência não tem nada a ver com atitude externa, né? Ela é muito mais profunda do que isso. A atitude externa, ela pode ser uma consequência da reverência, mas a reverência, ela não é o externo. Ela é, antes de tudo, uma atitude interna, uma postura interior, uma disposição, um calar-se para ouvir a Deus. Se nós não cultivamos a reverência com Deus, ou não cultivamos a reverência até nos relacionamentos, tão pouco conseguiremos ser reverentes diante de Deus. Vamos ler aqui o que alguns escreveram. Patrícia colocou: todo mundo desejando ser ouvido, não deixa o outro falar, inclusive eu. Só Elvis me escuta mesmo, que é o cachorro. Tem uma música do Thiago York que fala, né, que todo mundo fala demais,
as pessoas pouco se escutam. Depois eu lembro, a Patrícia deve lembrar dessa música. Gente demais, falando demais, é algo por aí. Dar ouvidos é se importar, minha mãe escreveu. É verdade. Aquele que tem ouvidos ouça. Exatamente, porque muitas vezes a gente tem ouvido e não ouve, né? Então, essa redundância é proposital para que a gente se perceba ouvindo, né? E a reverência diante de Deus, ela acaba sendo um reflexo também da nossa reverência diante da vida, diante do outro. A gente às vezes pensa em reverência apenas em termos religiosos, mas a reverência como postura interior, uma reverência que é você perceber, parar, ouvir de verdade, respeitar, considerar de forma respeitosa, sabe? Você validar o outro. Isso tem se perdido, né? São valores que, a meu ver, têm se perdido no mundo cada vez mais. E como a gente vai se aproximar de Deus se a gente tem desenvolvido a irreverência, não no sentido do bom humor, mas a irreverência no seu lado negativo, como um estilo de vida? Como a gente vai desenvolver uma reverência verdadeira a Deus se a gente é irreverente o tempo inteiro, absolutamente? Não tem como, né? A gente precisa viver, saber ser reverente, entender a hora da irreverência sadia, mas entender também os momentos de reverência, para que a gente possa extrair da vida e dos relacionamentos o seu melhor. Por isso que o autor de Eclesiastes, deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Então, o pessoal do YouTube está falando que não está me escutando. Eu devo estar colocando alguma coisa em cima da saída de áudio aqui. Alessandra, me dá um ok se estiver ouvindo. Qualquer coisa eu vou ter que só transmitir pelo Instagram mesmo, e depois da aula eu publico no YouTube para quem não tiver Instagram, ok? Então, se não sair agora o áudio, após a aula eu vou publicar, eu vou salvar a aula aqui e vou publicar no YouTube, para quem não pôde assistir pelo Instagram. A irmã Neuza colocou aqui: vivi momentos assim quando estava casada, minhas palavras só Jesus ouvia, estava acompanhada, mas muito só. Isso é muito comum, gente. Porque às vezes as pessoas viraram mundos isolados, planetas isolados, né? Pessoas de dentro de uma mesma casa, ou do mesmo ambiente, ou amigos, ou colegas, estão ali próximos fisicamente, mas está cada um no mundo. As pessoas falam, entra por um ouvido, sai pelo outro, não escutam de verdade, não se colocam no lugar do outro. Então, a comunicação fica prejudicada. Mas isso é muito mais do que um problema de comunicação. Isso é um problema de caráter, na verdade, que Deus tem que tratar na gente e nas pessoas, mas a começar por nós. Às vezes a gente reclama dos outros, mas a gente não percebe que a gente só descarrega nossas questões, nossas opiniões, nossas verdades, e a gente não para ouvir o outro. Temos às vezes diferenças com o outro, e essas diferenças falam tão alto que a gente não para ouvir o outro, e às vezes o outro tem alguma questão importante e a gente não está validando, reconhecendo o outro. Então isso é muito pertinente para a gente refletir, né? Então vamos falar aqui, gente, sobre o tema específico dessa passagem. Eu falei do tema geral aqui, que é a gente tentar falar menos, ouvir mais, mas essa passagem está sendo muito específica com relação ao culto, em relação a Deus e aos votos que a gente faz, o quanto que a gente fala, e Deus não se agrada disso. Muitas vezes é uma atitude tola. E a gente vai entender bem o que o autor quis dizer aqui. Em primeiro lugar, versículo 1.
Abra aí na sua Bíblia, Eclesiastes 5:1, que é o texto que nós já lemos. Vamos ler novamente aqui. Diz aqui: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Prestou atenção? Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. E isso daqui, essa passagem me lembrou muito aquela outra passagem onde o profeta Samuel repreende o rei Saul, porque Deus tinha mandado Saul exterminar todos os amalequitas e os seus bens. E quando Samuel se encontra com Saul, ele ouve barulhos de carneiros, ele ouve, barulhos de animais, e ele questiona, Saul já vem falando: não, eu fiz tudo que Deus mandou eu fazer. E Samuel fala: não é bem assim não, o que é isso que eu estou ouvindo? Então ele fala o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. A gente conhece, esse versículo. Ele diz o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso está em 1 Samuel 15:22. Então, a gente precisa entender que Deus está menos preocupado com aquilo que a gente fala e mais preocupado em que nós ouçamos de verdade a sua voz. O termo hebraico para ouvir não é simplesmente ouvir. Quando na Bíblia a gente lê ouvir, ouviu, geralmente está falando da pessoa que ela ouviu e praticou. Ouviu e atendeu. Então, o desafio nosso não é só ouvir, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Não, é ponderar, é praticar, é atender a um chamado. Então, esse é o nosso desafio na vida. Sua espiritualidade não pode limitar-se ao cumprimento de protocolos religiosos. E o que são esses protocolos religiosos que Saul aparentemente atendeu? Porque Saul pegou aqueles animais dentre os amalequitas, poupou aqueles animais porque ele queria sacrificar a Deus. Mas Deus não mandou isso. Deus não queria sacrifícios. Deus queria obediência. Por isso que o versículo diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero sacrifícios. Eu mandei você exterminar, então era para você exterminar. Eu mandei você obedecer, era para você obedecer. Não é para fazer algo do seu jeito, é para fazer as coisas do meu jeito. Quantas vezes nós fazemos coisas para Deus com a melhor das intenções, mas no final das contas não estamos obedecendo a Deus. Nós temos uma linguagem cristã, nós vamos à igreja, ao templo, nós entregamos nossos dízimos, nós temos muito conhecimento da palavra, mas não vivemos o amor, não vivemos as coisas básicas, não estamos realmente agradando a Deus nas pequenas coisas, não estamos conectados num relacionamento vivo. Do que adianta a gente sacrificar, ter uma postura espiritual aos olhos humanos e aos nossos próprios olhos, segundo uma justiça falha, mas não oferecermos a Deus sacrifícios de louvor, sacrifícios de obediência, não pararmos para ouvir a voz de Deus, apenas entregamos, descarregamos diante de Deus as nossas questões. Quantos de nós, ao orarmos, só descarregamos para Deus os nossos problemas, mas em nenhum momento paramos para ler a Bíblia, em nenhum momento paramos para contemplar a beleza de Deus, adorá-lo por quem Ele é.
Quando nós vivemos apenas essa dinâmica de fazer de Deus um serviçal nosso, de entregarmos para Deus, despejarmos para Deus nossas palavras e nosso culto à nossa maneira, nós empobrecemos a nossa experiência de fé, somos chamados de tolos e vou dizer mais, nós pecamos. Nós pecamos. Porque não ouvir a Deus é pecar. Seja o ouvir de verdade, o ouvir literal, seja o atender ao que Deus quer de nós. Então Deus não quer que nós sejamos apenas ouvintes, que nem diz lá em Tiago, mas que nós sejamos praticantes, que possamos viver essa verdade, não apenas enunciar essa verdade, não apenas nos dar alguma satisfação de cumprimento de um protocolo religioso, não. Nós somos chamados a viver um relacionamento vivo, um relacionamento dinâmico com Deus. E toda vez que nós não vivemos esse relacionamento com Deus, toda vez que nós não negamos a nós mesmos, que nós vivemos um evangelho conveniente, nós estamos pecando. Nós temos certeza que o Senhor de graça nos perdoa, por isso nós podemos nos aproximar dele com um coração contrito e pedir perdão, porque Ele vai nos perdoar. Mas precisamos ter esse temor. Precisamos refletir sobre nossas atitudes. E não podemos simplesmente falar e pouco ouvir, pouco atender ao que o Senhor quer de nós. Vamos ler agora os versículos 2, 4 e 5 desse texto que nós estamos trabalhando hoje. Versículo 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Agora vamos ler o versículo 4 e o 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, eu selecionei aqui um segundo subtema nesse texto aqui, que é a questão dos votos diante de Deus. Votos aqui seria qualquer promessa, qualquer oração que você faz diante de Deus. Quando nós fazemos orações e não vivemos aquilo que nós oramos, quando nós prometemos a Deus alguma coisa e não cumprimos, quando nós cantamos na igreja algumas verdades e aquilo é da boca para fora, nós estamos não só enganando a nós mesmos, como nós estamos enganando a Deus. E nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque ainda que Deus seja um misericordioso, ainda que Deus entenda nossas limitações, ainda que a gente vá falhar porque nós somos pecadores, Deus nos chama a uma vida íntegra, a uma vida de honestidade, e a começar pelo nosso relacionamento com Ele, porque nós podemos enganar qualquer um, mas não podemos enganar a Deus. Então, se nós falamos alguma coisa com Deus, precisamos cumprir. E se nós não cumprimos, precisamos pedir perdão. Mas é melhor que a gente não fale aquilo que a gente não está disposto a viver. Que a gente não prometa algo que a gente não vai se esforçar nem um pouco para viver. Isso não é certo. A gente precisa realmente saber quem nós somos e dar passos conforme nós podemos dar. Aqui ela colocou o seguinte: estamos estabelecendo relações muito voltadas para nós mesmos, tanto com Deus como com as pessoas. Exatamente. Esse é o cerne do problema. Que aí a experiência humana, né, com outras pessoas, e a experiência espiritual, ela acaba sendo uma experiência pobre, individualista, e isso nos afasta do que Deus quer, né, de tudo que a Bíblia nos manda viver. Então a gente se acostuma muito com isso. O mundo está indo por esse lado, entendeu? Mas a gente não pode, a gente tem que ir contra a maré.
Então, queridos, então esses versículos que a gente leu vai falar sobre os votos, né? E nós muitas vezes banalizamos esses votos. Por exemplo, a gente fala, Senhor, eu vou me consagrar mais, né? E no dia seguinte a gente já está pecando nas mesmas coisas, já está deixando a Bíblia pegando poeira, não está parando nem 5 minutos para orar. Então por que falou que vai se consagrar mais se não vai nem se esforçar um pouquinho, né? Outra coisa, você fala, não, Senhor, eu vou passar a ajudar os necessitados. Todo mês eu vou tentar ajudar alguém, né? Aí você passa o mês inteiro, você gasta seu salário inteiro com coisas supérfluas ou com outras coisas, e você fez pouco caso com aquele voto que você tinha feito diante de Deus. Era melhor que não tivesse feito, mas se você fez, você tem que cumprir. Se você não cumpre com aquilo que você falou que ia fazer diante de Deus, você falou diante de Deus. Você não falou diante do seu amigo, você não falou diante de qualquer pessoa, não. Você não falou para você mesmo. Você não pode falar para Deus pensar alto, falando com Deus. Não. Se você falou com Deus, você tem que cumprir. Ou tentar ao máximo cumprir. Agora, às vezes a gente fala as coisas da boca para fora e não se toca que a gente está pecando ao fazer isso, né? Outra coisa, não vou mentir mais. Aí na segunda-feira a gente já está dando desculpa esfarrapada porque vai chegar atrasado no trabalho, né? Não é por aí. Vou fazer jejum, né? Quem já não passou por isso, atire a primeira pedra. Isso já aconteceu, acho que com todo mundo, comigo também. Vou fazer jejum. É na metade do tempo do jejum, quando você percebe que está mordendo biscoito. Aí você até cospe aquele negócio, né? Mas a gente tem que ter assim, um temor, sabe? A gente precisa pensar sobre as coisas que a gente fala, que a gente canta, e o quanto a gente de fato está comprometido com isso, com as orações que a gente faz, com aquilo que a gente quer, né? A gente é limitado, a gente é pecador, mas a gente precisa ser íntegro, precisa ser inteiro, precisa ser honesto, né? Às vezes falar menos é melhor do que falar, fazer, vai acontecer, e vem a aprovação, aí você, pronto, afasta, você chuta o balde, você já não vive nada daquilo. Sai do culto, foi uma bênção, glória a Deus, presença de Deus, falei em línguas, e a minha vida vai ser diferente. Aí chega em casa, ao primeiro aborrecimento, né, com a mulher, com o marido, com o filho, com uma pessoa da igreja, às vezes na saída da igreja já está ali pecando, já está ali dando mau testemunho, já está fazendo o que não, já sai do espírito rápido, né? Então a gente tem que pensar, né? É melhor você não falar nada, que vai fazer nada, do que você falar que vai mudar, vai fazer, e na primeira oportunidade você já está chutando balde, né? Precisamos ser mais comprometidos com a nossa palavra e com o nosso testemunho e com a nossa vida, sabe? A nossa espiritualidade não é só para a gente, a nossa espiritualidade ela toca o outro, e a nossa espiritualidade é para a glória de Deus. Então, que a gente precisa ser mais comprometido. Enfim. Agora, por outro lado, também, se a gente falar, então não vamos me comprometer com nada, né? Porque é melhor eu não falar do que falar e não fazer, então não vamos me comprometer com nada. Isso também é uma postura muito cômoda, muito confortável, mas também fatal, né? A gente não precisa estar nos extremos. A gente pode o quê? Ser mais realista, buscarmos uma maior integridade, uma coerência entre o discurso, aquilo que nós buscamos viver. Às vezes, dar passos pequenos é tão ou mais importante do que buscar um alvo gigantesco. Às vezes você fala, Deus, eu nunca mais vou pecar. É o tipo de coisa, novo crente ora muito assim, né? É claro que a disposição deve ser essa, mas não adianta você realmente prometer para Deus que você nunca mais vai pecar, porque isso não vai acontecer, né? Então, assim, Senhor, eu vou me esforçar, Senhor, eu vou tentar dar esse pequeno passo, eu vou tentar falar com aquela pessoa que eu estou sem falar, mesmo que eu não consiga agora
abraçar, fazer um monte de coisa, chamar ela para minha casa, mas eu vou voltar a falar com ela, eu vou começar a fazer pequenas ações. É melhor você se comprometer com pequenas coisas e fazer do que você se orgulhar, se emocionar e falar um monte de coisa e depois não viver nada. A gente não tem que ser guiado por emoções, a gente tem que ser guiado pela verdade, pela palavra, né? Por uma atitude honesta, por decisões conscientes, decisões racionais, né? As nossas emoções, elas seguem as nossas decisões racionais. Então, é isso. A Patrícia colocou, cadê o skinny, gente? Eu tá preferindo não falar nada. Exatamente, porque a palavra está sendo muito dura e ele está aqui sendo confrontado aqui. Eu falei para ele, não pode falar, não pode latir também não. E sabe um texto que tem muito a ver com esse negócio dos votos, da gente ter cuidado com aquilo que a gente promete diante de Deus e fala que vai fazer, etc e tal. Está em Mateus 5,37, quando Jesus fala o seguinte, seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Vamos ser comprometidos com isso, né? Nós devemos assumir essa postura diante de Deus e da vida. Falar menos, fazer mais e escutar mais a Deus. Essa importância da escuta, isso é muito importante, né? De que maneiras nós podemos escutar a Deus? Né? Então a gente vai refletir nesse próximo tópico aqui. Nós precisamos escutar antes de falar. Nós temos 2 ouvidos, uma boca, né? A gente sempre fala isso, mas é muito verdadeiro isso. É que a gente precisa escutar, a gente precisa refletir, né? Não pode só simplesmente sair falando ou vivendo qualquer coisa. Uma pergunta aqui, vocês podem escrever aí. Vocês sentem que hoje em dia as pessoas se comprometem com o que falam? Vocês acham que elas têm palavra? Ou isso daí está raro? Né? Vocês acham que antigamente, havia mais comprometimento? Né? Eu vou dar minha palavra. Aquilo que eu falei, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu dei minha palavra. Né? Vocês acham que hoje isso ainda existe? Está difícil de encontrar? Vocês acham que antigamente tinha e hoje não tem? Ou nunca teve? O que vocês acham? Valéria colocou aqui, raríssimo. Eu percebo particularmente que de uma geração para outra já há uma mudança, né? Para pior, infelizmente. Né? A minha geração ainda tinha um certo comprometimento. Se você se comprometia com a pessoa, por exemplo, de estar com ela em tal dia, tal hora, ela só ia desmarcar se tivesse realmente uma urgência e ia te justificar caso eu não pudesse ir. Hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas simplesmente não aparecem. Né? A Miminha, então, a Miminha sabe disso. Né? Quantas vezes, às vezes, a gente sabe com quem a gente pode contar e com quem a gente não pode. Tem pessoas que não se dão ao trabalho, às vezes, de ligar, de falar, olha, eu não vou poder comparecer, não vou poder te ajudar. Né? Não, hoje em dia as pessoas nem ligam, nem... Eu não vou, não estou afim, não vou. As pessoas fazem o que dá na telha, né? Então, é triste isso. E às vezes o nosso relacionamento com Deus também fica assim, né? Eu faço se eu quiser, se eu tiver afim. Se eu não tiver afim, eu não faço. Se hoje eu estou afim de falar para Deus que eu vou me santificar, que eu vou buscar, que eu vou renunciar, eu vou falar. Mas se amanhã eu não tiver afim, eu não faço, está tudo bem. Não, pastor, eu estou falando que a Miminha sabe que essas coisas acontecem, porque Miminha trabalha muito nessa parte administrativa, de coordenar pessoas, de fazer equipes. Então ela já viu isso acontecer, eu sei disso. Né? Eu também já vi. Por isso que eu citei Miminha. Miminha é muito comprometida, pelo contrário, né, gente? Miminha é uma pessoa comprometida com aquilo que ela assume. Né? E se ela não pode assumir, se ela tem algum imprevisto, ela procura honrar de alguma outra forma ou colocar um substituto. Né? Algo que a gente fala muito no louvor da igreja, né? Eu como
coordenador de música, eu falo o seguinte: você está escalado para aquele dia. Se você tiver algum imprevisto, busque um substituto. Você não vai deixar o grupo todo na mão, né? A não ser que seja um imprevisto realmente de última hora, né? Você passou mal, aí tudo bem. Mas se você teve algum evento, alguma coisa que você tem como prever com uma certa antecedência, corra atrás de você mesmo. Não jogue simplesmente a bomba no colo do outro para resolver. Corra atrás de um substituto. Honre o seu compromisso. Então isso é muito importante. Infelizmente eu acho que isso tem se perdido. E versículos 3, 6 e 7, os últimos aqui para a gente refletir. Versículo 3. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Aí versículos 6 e 7. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Então aqui é no sentido negativo, né, de sonho, não é no sentido positivo, não. É no sentido das pessoas que se ocupam com muitas coisas, planejam muitas coisas, projetam muitas coisas, falam muitas coisas, mas não cumprem, não vivem, não estão comprometidas de verdade, né? Isso daí é algo que, principalmente em relação a Deus, é algo que prejudica, né? Nos torna pecadores, tolos, é algo que desagrada a Deus. Então, é claro que a gente precisa desenvolver essa coerência na vida para tudo, né? Mas em relação a Deus, a gente tem que ter um temor a mais, né? Então, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, qual é a conclusão aqui do escritor de Eclesiastes? Tenha temor a Deus. Então, você pode idealizar, você pode sonhar, você pode querer fazer, mas tenha temor a Deus. Pesa suas atitudes. Se vai se comprometer, se compromete. Se vai querer fazer, então se compromete. Não assuma uma coisa para largar depois. Uma coisa que eu falo com os meus discípulos da igreja, eles sabem disso. São os jovens que eu acompanho, que eu me encontro quinzenalmente com cada um, que eu aconselho. É um tempo de discipulado, é um tempo de qualidade. Algo que eu falo com eles: olha, eu posso demorar um tempão para pegar alguém para discipular, mas quando eu pego, eu me comprometo de verdade, sabe? Eu já vi muita gente que às vezes não tinha comprometimento com a outra pessoa, marcava, não estava, ia quando desce, né? Eu falei: não, se eu estou com vocês, eu estou com vocês. E também quero de vocês esse compromisso, é o nosso compromisso. E a gente assim, através de uma área da igreja ou de uma área do seu trabalho, você pode estar trazendo um novo legado. Se o legado desse tempo, como a Sheila está falando aqui, a marca desse tempo é a falta de compromisso, nós, como cristãos, devemos levar uma nova cultura, que é a cultura do compromisso, da palavra, da honra, do comprometimento. É nosso dever fazer isso. Isso honra a Deus. Isso é um testemunho. A Sheila colocou aqui: a falta de compromisso é uma marca do nosso tempo. Infelizmente, essa falta de compromisso não respeita nada nem a Deus. É verdade. E é um péssimo testemunho. As pessoas gostam de outras pessoas que sejam confiáveis, que sejam de uma palavra só, que sejam verdadeiras, que até é melhor que você fale não, mas seja um não sincero, do que você falar sim e depois voltar atrás por qualquer motivo, né? Então a gente precisa ser coerente. As pessoas vão nos respeitar muito mais se elas virem coerência nas nossas atitudes. Então, nesses últimos versículos que vai falar dos projetos, dos sonhos, né, que às vezes nasce a prosa vã do tolo. Olha só, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Ou seja, ele fala, discurso vazio.
né? E por que irritar a Deus com o que você diz? Está no versículo 6 aqui. Gente, a gente irrita a Deus quando a gente fala e é só isso mesmo. A gente irrita a Deus. Não adianta você falar, o meu voto foi um engano. Se você fez o voto, você errou. Você fez um voto e não cumpriu, isso é sério, não é simplesmente, não deu. Não é. Então, que tenhamos temor a Deus. O temor a Deus possa nos fazer nos comprometer mais, né? Ter uma atitude mais inteira. Que sejamos menos mecânicos nas orações, menos legalistas, menos orgulhosos, que sejamos mais comedidos, mais reverentes, mais ouvintes e praticantes da palavra. Ser tagarela diante de Deus não é uma qualidade. A gente pode orar muito? Pode. A gente pode dedicar um bom tempo à oração? Pode. Até porque a oração é relacionamento. Agora, o que é que a gente está falando com Deus? O que é que a gente está dizendo? A gente está confessando nossos pecados, a gente está intercedendo pelos outros, a gente está adorando a Deus? Glória a Deus. Agora, se está fazendo promessas a Deus, pese bem, né? Tome cuidado, né? Faça aquilo que você realmente está disposto a fazer, reflita sobre o seu coração. E se seu coração não está pronto para dar passos maiores, pede graça a Deus. Senhor, eu ainda não estou pronto para agir de uma maneira que eu sei que o Senhor quer de mim. Me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu quero me aproximar do Senhor, porque eu sei que quanto mais próximo eu estiver do Senhor, mais condições eu terei de dar passos, de viver aquilo que eu quero. Então, reconheça a sua incapacidade de se comprometer com mais, mas diz para Deus que você quer e tente dar pequenos passos, tente fazer pequenas coisas e vai aos poucos fazendo aquilo que Deus quer. Né? E lembrando que muita coisa é decisão, não é sentimento. Senhor, eu não estou sentindo de perdoar. Então, não, perdoe, dá um passo pela fé e Deus vai trazer a reboque todas as outras coisas que faltam. Então, isso é uma atitude de fé. Agora, se você se comprometeu, faça. Seja decidido. Como a minha colocou aqui, vãs repetições. Muitas vezes nossas orações são vãs repetições, mesmo não sendo orações clássicas. Mas a gente fala e não diz nada, né? E um outro problema é quando eu já falei isso outras vezes em aula, em pregação, é quando nós tratamos a Deus na oração como um alter ego, ou seja, tratamos a Deus como uma extensão de nós mesmos. É como se nós estivéssemos orando a nós mesmos, porque nós achamos que Deus pensa igualzinho a gente acha que o que a gente falou com Deus ficou com a gente mesmo e está tudo bem se a gente não cumprir. A gente fala com Deus como se estivesse falando para o nada, como se estivesse conversando sozinho. Não. Deus é íntimo? Deus é próximo? Mas Deus é santo. Então, quando a gente ora a Deus, a gente deve se revestir dessa reverência, dessa compreensão do que estamos falando e para quem nós estamos falando. Né? Deus não é um alter ego nosso, não é uma extensão de nós mesmos. Deus é um outro, diferente, santo, justo. Isso deve nos encher de temor. Ele não é um coleguinha, ele não é um Papai Noel bonachão que compreende tudo, né? Inclusive nossas mentiras. Não. Deus é santo. E precisamos ter temor, né? Quando diz aqui no versículo 1, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Tem que ter, quando nós nos chegarmos à presença de Deus, precisamos ser reverentes. Aqui ele está falando do santuário que tinha mesmo naquela época, mas nós, quando nos chegarmos da presença de Deus, precisamos nos achegar com reverência. Isso que o Senhor quer de nós. Enfim, e que possamos ouvir mais, né? De que maneira nós ouvimos Deus? Ouvimos através da Bíblia, ouvimos através da oração,
podemos ouvir também através dos irmãos. Então, vamos ouvir, né? Vamos parar um pouquinho de descarregar, de falar, vamos nos aquietar. Às vezes são tantas vozes dentro da gente, fora, tanta coisa. Para um pouquinho. Para literalmente às vezes, se possível. Ouça, reflita, ore, sabe? Sinta a presença de Deus. Leia a Bíblia de coração aberto, mesmo que você vá ser confrontado. É tão bom ouvir a Deus, é tão bom sentir Deus falando, e Deus fala com a gente. Quem aqui já teve a experiência de Deus falar com vocês? Deus fala, não precisa ser só sobrenaturalmente, o céu abrindo, Deus falando, não. Você está lendo a Bíblia, mas Deus está falando no seu coração. Você está orando, mas tem algo que está queimando no seu coração na hora que você ora. Sabe, você está conversando com alguém, um irmão, mas você está prestando atenção no que ele está falando. Você está ouvindo com verdade. Está vivendo aquele momento inteiramente. E Deus está falando através daquela conversa. Então, se a gente está distraído, se a gente está apenas focado em nós mesmos, a gente não ouve. E como é importante a gente ouvir a Deus, às vezes mais importante do que falar. Às vezes a gente ouve a Deus, não precisa nem falar o que a gente tinha para falar, porque Deus já respondeu, Deus já está falando, já está tratando. Então vamos aproveitar isso, vamos ouvir mais a Deus. Se comprometa com isso, querido. Que você, se você não quer se comprometer com Deus, Senhor, eu vou ler a Bíblia toda em uma semana. Não faça promessas que você não vai cumprir. Mas com você mesmo, procure dar pequenos passos. Senhor, eu me comprometo a ler pelo menos 3 versículos por dia, mas eu vou meditar nesses versículos, eu vou refletir, eu vou orar, 5 minutos que seja, mas eu vou fazer desse tempo um tempo especial contigo. Dê pequenos passos. Senhor, eu vou ouvir o meu cônjuge, eu vou ouvir os meus filhos, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, mas eu vou ouvir de verdade. Sabe, eu estou sendo muito egoísta, eu tenho vivido muito para mim. Mas se você fizer esse voto, cumpra, mas seja algo que você possa alcançar, algo que esteja ao seu alcance. Mas dê passos, viva a inteireza dos relacionamentos, sejam com outras pessoas, seja com Deus. Viva de forma inteira e não pela metade. Não deixe que sua atenção seja dividida na hora que é para você dedicar atenção exclusiva a alguma coisa. Né? Culto não é o momento da gente ficar em rede social, não é o momento da gente estar distraído pensando em outras coisas, é o momento da gente cultuar. Né? Quando você estiver vivendo outra coisa na mesa em família, viva aquele momento em família. Então, Deus nos chama a ser inteiros na vida, né? E é isso, queridos. A reflexão de hoje é essa, a importância, né, o valor da escuta, muito mais do que falar, muito mais do que prometer um monte de coisa, ter belos discursos, é a gente buscar viver, né, essa inteireza que a fé cristã nos chama a viver, né, em todas as áreas da vida. Tem alguma coisa que vocês distraíram aí, que vocês lembram que a gente conversou? Se quiserem, coloquem aí nos comentários o que vocês extraíram de hoje, o que é que Deus falou no coração de vocês. Nosso tempo, ainda temos aí uns 5, 6 minutos, mas a gente, se ninguém quiser falar nada, a gente ora para encerrar. Mas amém. Bom, né? Bom a gente refletir um pouquinho. É uma palavra um pouquinho dura, mas é uma palavra para mim em primeiro lugar, para a gente poder voltar ao trilho, para a gente não se perder. Às vezes a gente está meio perdido, né? Está distraído. Vamos voltar. Em minha colocou: temos o Espírito Santo para nos ajudar, que queiramos compromisso, aliança com o Senhor e com o próximo. Amém. É verdade. É verdade.
E uma coisa muito legal é que quando a gente se compromete, quando a gente está próximo de Deus, as coisas entram nos trilhos, as coisas entram nos eixos, né? Deus nos faz nos realinhar com a própria vida. Quando a gente está distante, a gente fica perdido. Quando a gente está com Ele e alinhado, a nossa vida parece que ganha propósito, ganha sentido. E a gente está falando aqui de valores para a vida, né? Não é só um discurso sobre religiosidade, sobre relação com Deus. Isso vale para tudo. Viver inteiramente tudo, sermos inteiros em tudo, né? Esse mundo, a Sheila colocou, esse mundo distrai muita gente, precisamos parar para ouvir Deus inteiros. Amém. O mundo precisa de nós inteiros. E nós precisamos de nós inteiros. Deus nos quer inteiros porque Deus quer que nós sejamos inteiros para a vida também, né? Amém. Que bom que falou o coração de vocês. Vamos orar então, para a gente fechar? Senhor, obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado porque através dessa reflexão, Deus, do livro de Eclesiastes, nós podemos pensar tantas coisas para as nossas vidas, podemos aplicar, Pai, ao nosso contexto hoje, às nossas realidades, ao nosso tempo. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ajude para que não sejamos vazios, supérfluos, não sejamos apenas eco no mundo, Deus, mas que possamos ser voz tua, Deus, possamos viver algo verdadeiro, pleno em ti, Jesus. Ó Deus, nos leva a esse caminho de inteireza, de plenitude, de alegria, de vida, de prazer, inteiros em ti, Deus. Nos ajuda, Pai, que não tenhamos as nossas limitações como desculpas para um relacionamento pela metade, mas que mesmo quando nós ainda somos metade, possamos ser inteiros diante do Senhor, verdadeiros diante do Senhor, Deus, verdadeiro diante dos outros, e nos esforçarmos a cada dia, Pai, para vivermos mais e mais para a sua glória, Deus. É o desejo do nosso coração. Muito obrigado por esse tempo aqui, Deus, juntos. Nós estamos distantes, mas estamos conectados em Ti, Pai. Obrigado por essa comunhão da Tua igreja, Pai, que tanto nos ajuda, nos fortalece para melhorarmos a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom estar com vocês. Espero vocês semana que vem na Escola Bíblica Dominical, 10 horas. Hoje nós temos a EBD infantil, então se você tem um filho, um sobrinho, 6 horas da tarde, tem um encontro com a Adriana para a história que ela vai contar de hoje. E 7 horas nós estamos aqui para a live do culto da noite. Vai ser bênção em nome de Jesus. Tem uma pessoa que vai cantar muito legal, tá? Faz tempo que vocês não ouvem cantar. E vai ser bem legal. Deus abençoe vocês e até mais tarde no culto. Um beijo grande.